Olá, bom dia a todos e a todas. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem para essa manhã conosco aqui do IAB Brasil. Eu sou a Jovanka de Gênova, sou gerente de educação do IAB, e junto com a Júlia Moreno e a Laísla Carvalho, aqui do meu time de educação, iremos acompanhá-los nesse IAB Media Solutions com a Kantar Ibope Media e a Samsung Ads. Hoje o tema do webinar será a jornada do consumidor na grande tela. Como atingir sua audiência na TV conectada e no streaming. Interessante, né? Vai ser bem legal poder ouvir a Kantar e a Samsung Ads aqui. E, enfim, tenho certeza que você aqui da nossa audiência vai poder aproveitar e conhecer mais das tecnologias e soluções dessas empresas. Aproveito e já faço aqui um agradecimento muito especial à Kantar, Ibope Media e à Samsung Ads. Muito obrigada por estar aqui conosco e acreditar no nosso projeto. É super importante tê-los aqui. Também estendo aqui esse agradecimento a Eventions, que é a nossa parceira de transmissão. Se você está assistindo, né, está aqui com a gente hoje assistindo esse webinar, é por meio da plataforma da Eventions. Se você quer fazer eventos e treinamentos de forma descomplicada, focando apenas no conteúdo, fala com a Eventions. Tenho certeza que eles vão poder ajudá-los. Acesse eventions.com e entre em contato com eles, com a Júlia, para saber mais informações e poder trabalhar com eles também. Bom, o IAB Media Solution é um evento diferente das outras iniciativas do IAB. Esse webinar ele tem como objetivo apresentar soluções e ferramentas para o mercado de publicidade digital. A gente tem mais características comerciais e mercadológicas para ajudar você que está aqui com a gente a conhecer novos produtos e soluções. Então, é um evento bem interessante que a gente costuma fazer aí com outras empresas e com outros temas. Tá? Quer saber mais? Quer aproveitar, de repente, poder participar de uma próxima edição do IAB Media Solution? Eu faço convite para vocês conversarem com a Thalita Forte, que é do nosso comercial, Thalita, com th, @iabbrasil.org.br. Quem sabe você não pode participar de uma próxima edição aqui com a gente. Então, agora eu quero explicar como que vai ser a dinâmica aqui do nosso IAB Media Solutions. A Kantar Ibope Media e a Samsung Ads terão 20 minutos para apresentar e explicar suas soluções. Após o final desses 20 minutos, a gente vai abrir para 5 minutos de perguntas para tirar a sua dúvida que está aqui com a gente. Então, encaminhem aqui as suas considerações, as suas reflexões, para que a gente possa interagir no final das apresentações com os nossos palestrantes, tanto com a Paula quanto com o Luca. Eu vou pedir para vocês apenas colocarem no texto da pergunta antes o símbolo de hashtag, para que a gente possa separar das outras interações do chat. Mas tragam aqui suas dúvidas, vai ser bem legal saber o que você achou sobre tudo isso. Mas já adianto que talvez a gente não consiga trazer, né, todas as perguntas aqui ao vivo, mas fica aqui o nosso compromisso de encaminhar tanto para a Kantar quanto para a Samsung, para que vocês possam continuar essa conversa. Aliás, fica também aqui outro convite, conectem-se. Né? Bacana a gente poder conectar, conhecer o mercado, conhecer novas pessoas, mesmo de forma online. E eu tenho certeza, tanto a Paula e o Luca vão adorar saber o que vocês acharam e tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter, ok? Isso é bem importante. Bom, vamos começar, então? Então, a gente vai começar com a Kantar e depois a gente vai para a Samsung. Então, eu quero convidar a Paula Carvalho, que é diretora de negócios Sell-Side e New Business da Kantar Ibope Media. Hoje a Paula vai falar sobre medições híbridas, a adaptação para conteúdos e campanhas centradas em pessoas. Paula, tudo bem? Oi, Jovanka, bom dia, tudo bom? Ótimo, querida. Então, vamos combinar. Você tem 20 minutos de apresentação, depois a gente abre para 5 minutinhos de perguntas e nos vemos, então, no final. Combinado, então. Vamos lá. Bom, primeiramente, queria agradecer aqui, né, a equipe do IAB por esse apoio, né, por proporcionar essa oportunidade, né, de a gente ter essa manhã aqui de troca e conhecimento, né. Eu, como a Jovanka comentou, né, eu estou aqui na Kantar Ibope Media, nessa área aqui, né, de Sell-Side New Business. Basicamente, a gente está trabalhando aqui junto com os veículos, com as marcas, né, a gente tem como missão aqui conseguir conectar os players, né, e os seus consumidores da melhor forma, que é através de dados. Né? Então, eu acho que isso é quase como uma missão que a gente tem aqui, e eu acho que a gente vai ter mais uma oportunidade aqui de trabalhar essas informações nessa manhã. Então, vamos lá. Bom, eu imagino que vocês já estejam vendo aqui a minha tela, né? Hoje a gente vai falar da intensidade do vídeo, né? E esse peso das novas possibilidades que essa medição híbrida nos traz.
né? Os impactos na mídia a cada ano evoluem, se tornam mais complexos, e sim, a gente sabe que ainda tem muito, né, a evoluir, a crescer, né? Mas a gente precisa tentar, pelo menos, né, conseguir acompanhar toda essa velocidade, né, no meio a tantas transformações que a gente vive hoje. A gente sabe o quanto a ascensão dos smartphones, por exemplo, foi um fenômeno, né, que transformou o cenário de mídia nesses últimos anos, né? Afinal, com mais pessoas utilizando smartphones, com acesso mais democrático, né, à internet, cresce o uso das redes sociais, né, já é uma realidade muito característica aqui da nossa sociedade, e também cresce o conteúdo que é gerado por esses usuários, né? Isso tem algo muito significativo no nosso dia a dia. E também, por outro lado, a gente está vendo a ascensão, né, em curso das TVs conectadas. Para quem acompanha os dados de pesquisa, né, a gente tem um dado lá de 2022 da PNAD contínua que trazia para a gente que naquela época o consumo de internet nas TVs conectadas já ultrapassava o desktop. Isso há 2 anos atrás, né? Então a gente vê esse movimento de crescimento não apenas da posse, né, das Connect TVs, mas também do próprio consumo, né? Então isso faz com que o comportamento se transforme, né? Que as estratégias ali do mercado de mídia acompanhem isso, né? Tem essa necessidade. E aí quando a gente junta, né, esse conteúdo linear e o conteúdo on demand, né, nesse mesmo, se a gente pode dizer assim, campo de batalha, né, por essa atenção dos consumidores, a gente precisa entender do que a gente está falando, né? E é por isso que eu trago aqui que o nosso mercado ele está cada vez mais intenso. Então, com novos players consumindo, produzindo cada vez mais conteúdo, o avanço tecnológico alterando essa distribuição, né, do nosso mercado, o consumo em si, mas também a publicidade, com novos formatos e que acabam trazendo para a gente, ainda bem, né, oportunidades de negócio. E aí, eu não sei quantos de vocês aqui sabiam dessa informação, né, mas sem dúvida, a intensidade, né, toda essa intensidade de consumo é a cara do brasileiro aqui, né? O nosso país é líder quando a gente fala desse segmento de heavy users de vídeo, né? Ele supera em quase 30% a média global. E aqui eu estou falando de uma pesquisa que considera 37 países. Então, olha o quanto é significativo, né, esse consumo intenso do vídeo aqui no nosso país. E o vídeo, ele também é intenso na construção desse alcance, né? Eu acho que isso é super importante, principalmente quando a gente está falando ali do planejamento de mídia, né? Então, com a solução certa para a gente conseguir, né, avaliar esse consumo, eu consigo entender como que o vídeo, né, seja linear ou seja uma plataforma digital, enfim, ele acaba trazendo essa intensidade, né, essa construção de um alcance, né, super sedimentado, com um aumento aqui constante, né, da cobertura, independente desse público, né? Então, eu estou trazendo 2 exemplos aqui, de 18 a 24 anos e também 50 a mais, né? E até o final das campanhas, a gente consegue trazer, né, pessoas novas e construindo essa cobertura, e isso é sempre uma informação super importante quando a gente está falando ali de construção de marca e a entrega para os nossos anunciantes. E também com o volume, né, dessa oferta atual, né? Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, mas a gente não consegue consumir, né, tudo que está disponível para a gente, né? Mas essa intensidade do consumo, ele deixa claro a importância da gente pensar na complementariedade entre os players, né? Então, se a gente deixa de, por exemplo, planejar a TV linear, né, a gente está abrindo mão ali de quase 25% de um alcance exclusivo, né? Acho que mais do que nunca, né, nos nossos planos de mídia, nas nossas entregas, a gente precisa, né, agregar esses targets, né, chegar ali nos KPIs, né, de campanha, e assim por importante a gente ter esse olhar de quanto cada meio realmente complementa, né, essa estratégia, essa jornada do consumidor como um todo. E aí, não importa, né, muito
a hora ou qual é a tela, né? Esses consumos, eles também se complementam enquanto devices, tá? Isso ao longo do dia, obviamente com intensidades diferentes, né? Eu estou aqui comparando o consumo que acontece nas TVs e CTVs versus outros devices, né? Eu estou considerando aqui smartphone, desktop, o tablet, enfim, tá? Vamos dizer, grandes telas e telas menores, né? Eu acho que fica mais simples. E por que isso acontece, né? Porque apesar do peso inegável que o smartphone tem nas nossas vidas, no nosso cotidiano, a tela grande, ela continua sendo o centro da nossa experiência de vídeo dentro de casa, né? A gente não pode negar o conforto, né, de uma tela grande ali para a gente ter uma experiência mais cômoda, principalmente, né, quando eu estou pensando ali nas plataformas dedicadas a séries, a filmes, a conteúdos mais longos, né? É uma experiência realmente diferenciada quando a gente tem uma tela grande ali à nossa disposição para consumir esse tipo de conteúdo. E também em diferentes dias, trazendo diferentes intensidades. Então, aqui a gente compara o consumo de vídeo de segunda a sexta-feira e a gente vê aqui picos, né, muito localizados ali perto da hora do almoço e à noite, né, o famoso prime time, que a gente sempre trabalhou aqui no mercado. E quando a gente olha o fim de semana, apesar de acontecer ainda essa ondulação, ela acontece de uma maneira mais diluída, né? Isso porque talvez uma hipótese, né, a gente tenha menos atividades ali, né, fora de casa, então dentro de casa eu vou escolher qual é o melhor momento para eu consumir aquele conteúdo já desejado, programado, e enfim, né? Então, isso é muito interessante a gente conseguir também olhar isso ao longo dos dias, né? Ao longo do próprio dia, hora a hora, a gente conseguir entender, né, como que esse ponteiro mexe a partir de um lançamento, a partir de um evento ao vivo, né? Coisas que a gente começa a conseguir inferir a partir das informações que a gente tem ali dentro. Bom, e aí, o que é interessante, né? Quando eu olho para essas informações, né, dentro da tela grande, é muito interessante a gente ver que isso vai também se adaptar player a player, tá? É muito legal a gente conseguir já poder analisar essas informações entre os diferentes players do mercado, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, do primeiro player aqui, que a gente vê que tem uma concentração do consumo, né, na TV e na CTV, né? O player 2 e o player 3, de certa forma, se complementam ali, né? O player 2 com consumo um pouco maior no smartphone e o player 3 na TV grande, né? E o quarto player é o que mais me chama a atenção, porque a gente vê exatamente o consumo, ele se dá nessa intersecção, né? E aqui fica muito claro para mim que existia um desejo por um consumo e eu optei pela melhor tela que eu tinha disponível naquele momento, né? Então, seja a tela grande, seja o smartphone, eu queria chegar naquele conteúdo, chegar naquela transmissão, e eu escolhi aquilo que estava mais ali disponível para mim. Então, assim, não só a visão do todo como vídeo, mas também como players, hoje acaba sendo um diferencial super importante para as análises que a gente precisa entregar aí para o mercado. E aí, como é que eu sei, né, tudo isso, da onde eu tirei, qual é a minha fonte para tudo isso? E a gente sabe, né, que é possível compreender hoje esses comportamentos desses públicos, a gente entender melhor o que a concorrência está fazendo, tudo isso para que a gente possa, né, tomar uma decisão mais rápida e mais precisa, né? E com esse objetivo, a gente lançou para o mercado o Cross Platform View, né, ou CPV, vocês também devem ouvir pelo mercado através da sigla, mas a ideia, sim, é orientar essas decisões estratégicas sobre o conteúdo de vídeo, que vocês tenham uma visão aprofundada sobre as plataformas de streaming, sobre os seus consumidores, né? E tudo isso é possível quando a gente une, né? A gente traz duas informações super importantes aqui. Uma do People Meter, né, que vocês já conhecem, que é como a gente entrega essas informações no painel regular de audiência já há muitos anos, e surge um novo personagem aqui, que é o Focal Meter, né? Então, pela primeira vez, a gente consegue entregar comparabilidade entre a TV linear e o vídeo online, né? No mesmo local, eu consigo identificar essas diferenças, essas particularidades, né? Hoje, obviamente, a gente está falando desse consumo dentro de casa,
né? Mas na próxima fase desse projeto, que vai se chamar Total Video, a gente vai conseguir mensurar também esse consumo fora de casa e também com uma camada adicional de conteúdo, né? Hoje eu tenho o nível de plataforma e eu vou conseguir ter uma informação adicional sobre o próprio conteúdo, né? Então é algo muito importante, muito bacana para a gente entender, né, todo esse ecossistema de vídeo aí, como é que as pessoas consomem, como é que esse novo consumidor, né, traz para a gente essas informações e é um material muito rico. Bom, por outro lado, né, toda essa intensidade de produção, né, de distribuição e de consumo de vídeo, ela também é impactada por um mercado publicitário em constante transformação, né? É o nosso dia a dia aqui, né? O dia a dia dessa audiência. Bom, e com mais formatos, com mais possibilidades, né, para a gente alcançar esse consumidor, o vídeo ele se torna fundamental nas estratégias de marca. A gente vê, inclusive, isso dentro do investimento publicitário, né? O dinheiro que é investido em vídeo hoje tem um crescimento super importante, né? A relevância de toda essa transformação, né, a gente consegue identificar através desse planejamento das marcas, né? E a gente fez um estudo junto com o Meio e Mensagem, chamado Market Trends, eu não sei quantos de vocês tiveram acesso, mas é bem bacana, e a gente vê lá que 43% dos CMOs pretendem aumentar os investimentos direcionados a TVs conectadas ainda em 2024. Olha a importância disso, né? Então, além da estratégia total de vídeo, também a de TV conectada acaba tendo, né, um diferencial importante em todo esse ecossistema. Bom, e já que a gente está falando de efetividade, né, de estratégia, nada melhor do que trazer para vocês aqui o nosso outro produto, que é o Campaign Audience Validation, né, ou o CAV, né? A ideia desse produto é que vocês consigam identificar a composição, né, dos públicos, mas também o real tamanho da audiência daquela campanha, né? Ele faz análise campanha a campanha. Então, vocês conseguem identificar a contribuição única e incremental de cada canal que faz parte daquela campanha e também a sobreposição entre eles. Isso é um diferencial super importante. Então, eu consigo ver alcance e frequência ainda durante o flight, com a campanha rodando no ar, né? Eu não preciso terminar a campanha e falar, aqui não consegui atingir aquele objetivo, ou foi por pouco, né? Não, ali vocês já conseguem ir acompanhando tudo isso e realmente, né, rentabilizar o que está acontecendo, para que vocês possam entregar, né, os resultados ali para o anunciante, né, realmente alinhados com aquilo que foi combinado, né? Isso também por quebra de target, né? Então, toda a correção de rota necessária, né, vocês vão conseguir trabalhar dentro dessa ferramenta, assim. Então, é bem interessante. E através, né, do CAV, do Campaign Audience Validation, a gente já conseguiu monitorar muitos anunciantes aqui, né, do nosso país, bem importantes do nosso mercado. Foram mais de 15 categorias, né, diferentes, mais de 40 campanhas cross-mídia. Então, realmente, assim, a gente já tem uma expertise, né, para olhar para isso em verticais diferentes, né, porque é importante. Se a gente tem um foco muito grande no automotivo ou no financeiro, não, a gente consegue ter um olhar mais amplo, entender essas diferenças, o que realmente é importante, né, dentro dessa estratégia, e é muito legal ter acompanhado isso, né, junto com os nossos clientes, para que eles consigam chegar ali nos seus objetivos de mídia, né, bem bacana a gente conseguir entregar essa informação. E, através, né, do CAV aqui, a gente consegue fazer esse acompanhamento, né, como eu disse, diário desse consumo cross-mídia, trazendo toda essa granularidade do público, mas também de métricas e também por região. Eu acho super importante a gente ter esse olhar, né? Eu consigo aqui ter como aprendizado a amplitude do target, né? Eu buscar oportunidades, eu consigo entender a fortaleza de cada meio para identificar esses pontos de complementariedade, né? A gente viu o quanto isso é importante na estratégia como um todo. Eu consigo analisar, né, essa distribuição proporcional à eficiência desses players, né, para otimizar, para rentabilizar essa campanha. E, por fim,
né, serve muito para entender, né, gerar aprendizado também para futuras campanhas, né, e não só a campanha que está sendo rodada para a gente conseguir, mas também para campanhas futuras ali. Eu vou trazer aqui para vocês 2 cases de maneira resumida, para vocês entenderem um pouquinho. Esse primeiro é um case real, tá, do setor financeiro. Na época, o principal objetivo, né, do cliente era construir uma estratégia, na verdade, um guide de vídeo cross-mídia, né, era um mundo novo ali que precisava ser, né, descoberto. E essa análise, ela permitiu que a agência rodasse, né, a primeira campanha, né, e a partir desses aprendizados, ela conseguisse calibrar isso para as próximas campanhas, né? Então é bem bacana. Então eles conseguiram ver aqui, por exemplo, que seria importante abrir o target inicial, que a gente tinha um 18 mais, eles abriram em 5 outros sub-targets, né, para conseguir analisar e realmente otimizar cada um desses pontos, né? Eles conseguiram rever segmentações, rever formatos de mídia que foram escolhidos ali durante a campanha, né? Quando a campanha terminou, esses aprendizados, né, foram colocados, né, nesse guide para que, né, fosse olhado tanto para o que aconteceu dentro do meio digital quanto para o meio TV e nessa compilação entre eles, né, essa junção entre eles, para que fosse otimizado para uma segunda campanha. Então, nessa segunda campanha, eles conseguiram realmente chegar naquilo que eles gostariam, enfim, por causa desses aprendizados, né? E olha, faz essa conta comigo, olha o quanto isso poderia ter sido muito mais trabalhoso, né? Então, a gente está falando aqui de 6 targets, né? Basicamente, eu estou falando de meios distintos, players distintos, eu estou falando aqui de 30 dias de campanha, mais ou menos, para cada uma delas. Então, eu estou falando de 360 simulações aqui, 180 cálculos de cobertura combinadas diferentes, enfim, 540 análises no final, né? E o que é bacana é que a ferramenta ela consegue trazer isso para vocês de maneira automatizada. A gente sabe que o mercado trabalha isso das mais diferentes maneiras, né? Tem gente que ainda faz isso numa planilha, né? Imagina o trabalho de gerar todas essas 500 análises, né? A gente consegue entregar isso com alguns cliques, né? Todo esse mar de informações para vocês poderem trabalhar. E o outro case, esse aqui é de higiene e beleza, tá? A gente consegue, né, olhar aqui para tudo isso que o CAV entregou, né? Eles conseguiram, né, rentabilizar essa campanha, né, buscando mais alcance de acordo com a complementariedade mesmo dos meios. Eles tinham um receio de uma frequência excessiva, né, de cansar aquela audiência, né, se eles estavam sendo sempre expostos à mesma campanha. Só que não, né, pela campanha aqui, o que foi feito, o que foi desenhado e o que foi calibrado, eles conseguiram, né, identificar que apenas 10% do target tinha sido impactado pelas 3 mídias. Então, assim, eles conseguiram até fazer, né, acréscimo de budget, enfim, uma série de ações, né, lá dentro do anunciante, junto com a agência, enfim. Então, realmente gerou ali um conhecimento muito rico para que esses objetivos sejam cumpridos, né? Eu acho que isso é super importante a gente ter em mente. E a gente vê aqui, né, a vida real, né, a campanha que realmente foi pro ar, a campanha que também a gente acompanhou, então é super interessante para a gente ter esse momento. E aí, seja no conteúdo, ou seja na publicidade, né? Conhecer de verdade a sua audiência é essencial para a sua efetividade de marketing, né? Então, seja o Cross-Platform View, seja o Campaign Audience Validation, né? Ambos têm isso em comum, né? São outputs baseados em pessoas, né? Então, a gente consegue ver o tamanho real, o perfil demográfico, eu consigo ver a exclusividade ou o compartilhamento de uma mesma audiência, né? E dentro desse novo momento, né, que a gente está vivendo, dentro das ConnectVs, por exemplo, isso é super importante, a gente entender quem é que está do outro lado desse consumo, né? A gente sabe que análises cross-mídia, elas só são possíveis pela capacidade de transformar toda essa intensidade, né, do consumo em pessoas. São pessoas que assistem os nossos programas, são pessoas que consomem os nossos produtos, né? E a gente precisa chegar nessa informação. Obviamente, através de muito
refino metodológico, né, garantindo representatividade de público, a gente não abre mão disso, né, e obviamente muito data science, né, os cientistas de dados têm nos ajudado muito aí nesse caminho, né, nesse futuro aí da medição, e sem dúvida é um caminho sem volta, né. E qual que é o segredo, né, para isso, para a gente conseguir realmente chegar nesse detalhamento, né? Eu só consigo chegar nesse nível de qualificação, de comparabilidade, tendo um painel single source, né? Eu consigo medir dessa forma o conteúdo e o consumo de uma maneira mais 360, né? Então, esse é o ponto de partida para tudo que a gente faz aqui dentro da Kantar. E eu acho que esse, de toda a apresentação, é o slide mais importante, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar aqui, né? A gente precisa, para mensurar todas essas estratégias, nesse momento tão complexo, né, que a gente está vivendo, a gente precisa substituir, né, esse olhar verticalizado, né, para dentro, em silos, por uma visão mais integrada da jornada do consumidor, né? Então, a gente conta com isso, as integrações de dados, né, de fontes complementares, já fazem parte do nosso dia a dia. Isso resulta em medições híbridas cada vez mais completas, né? Até porque nessa jornada tão fragmentada das nossas audiências, né, para a gente conseguir colocar as pessoas no centro da medição, né, eu preciso mergulhar a fundo, né, em todas as informações possíveis, né, que nos permitam cobrir esses múltiplos pontos de contato, né? Acho que de alguma forma isso se torna inegociável para tudo que a gente vai fazer a partir de agora. Pensando em futuro, né, em medição de TV 3.0, que está aí, não é um futuro tão distante assim, né? Na verdade, a gente está muito prestes a fazer isso acontecer, né? Tem toda uma mudança, né, de conteúdo e de publicidade. Quando eu falo de conteúdo, eu estou falando de uma experiência mais líquida, mais fluida, né, com oferta de conteúdos de acordo com o comportamento do usuário. Então, eu preciso entender esse usuário de uma maneira mais 360, né? Entendendo ali por device, não olhando apenas, né, cada um, né, dessas plataformas individualmente, mas realmente tendo um olhar ali de mercado. Pensando em publicidade, né, em tudo aquilo que vem junto com isso, a possibilidade de personalização dos anúncios, aumentando, obviamente, né, todo esse inventário, né, tudo isso precisa estar automatizado. A gente está falando aqui de uma nova era para a TV de mídia programática, né, então a gente precisa estar pronto e preparado para lidar com todos esses eventos aí. E aí, né, a gente sabe que as jornadas fragmentadas, elas requerem soluções híbridas, né? E sem dúvida, né, o nosso painel aqui da Kantar, ele pode se tornar um aliado, né, muito poderoso, né, nas estratégias de vídeo de vocês. E também cabe a gente nesse momento um olhar como profissional de mídia, né? Eu preciso ter esse olhar do todo. Ainda que eu experimencie, ainda que eu faça, né, provas de conceito, pilotos em nichos, é importante que eu tenha esse olhar mais escalável, né? É importante que eu sempre mantenha esse olhar para o mercado para que eu possa comparar, né, ter essa visão do todo, entender esse consumidor de maneira aprofundada e, sem dúvida, a gente quer ser o parceiro de vocês aí em todas essas decisões. Bom, deixo aqui, acho que eu passei alguns minutinhos aqui do meu tempo, a Jovanka vai brigar comigo, mas estou deixando aqui os meus contatos, tá, de LinkedIn, de e-mail. É muito bacana para a gente poder ter essas conversas, esses momentos de troca. Se a gente não conseguir esvaziar o tema aqui, espero que não, né? Nos acione para que a gente realmente possa conversar, entender a sua necessidade de negócio e ajudar aí no seu dia a dia. É isso. Obrigada, pessoal. Paula, não vou ficar brava com você, eu nunca faria isso, essa indelicadeza, nunca. Pessoal, vocês viram ali o contato da Paula, muitas pessoas aqui pediram a apresentação, falem direto ali com a Paula, tenho certeza que não vai ter problema nenhum dela dividir aqui com vocês essas informações, esses estudos. Muito legal entender o consumidor, né? Essa nova jornada, como é que a gente se posiciona nas telas. Muito, muito interessante, Paula, bem legal. Eu acho que é um tema que vem rondando os nossos comitês, os nossos cursos. É um assunto
pujante, certo? Que a gente tem ali, tem muita coisa ainda para a gente descobrir e entender tudo isso, para poder avaliar melhor as oportunidades e os desafios. Muito legal, querida, super obrigada aí pela sua contribuição aqui conosco. Ponto importante também, essa apresentação fica gravada, tanto da Kantar quanto da Samsung Ads. Então, você que está aqui com a gente, depois pode dividir essa apresentação com outras pessoas do seu time, com outros profissionais do mercado. Acho legal, de repente, perder um pouquinho da apresentação, você pode retomar. À tarde já deve estar no site do IAB Brasil, ok? Bom, então vamos lá, temos algumas dúvidas, eu tenho aqui, estou curiosa com algumas coisas, quero te fazer algumas perguntas rapidinho aqui para a gente entender melhor o que você nos trouxe, tá bem? Você comentou que a integração de dados para mensurações híbridas já é uma realidade, que é muito verdade. Você pode citar exemplos desse movimento, trazer outras contribuições para que a gente possa entender isso na prática, de outros lugares, outras partes do mundo? Vamos lá, vamos tentar, né, construir essa informação. Tem muita coisa acontecendo, né, no mundo ao mesmo tempo, mas vamos ver se eu lembro de alguns exemplos. Eu acho que tem alguns recentes agora do Festival de Cannes, né? Tem um bem bacana, eu espero não trocar aqui o nome dos grupos, mas, se não me engano, tem um que é Grupo Omnicom e Amazon Ads, né? Que é bem interessante, que eles anunciaram uma parceria, né? Para usar os dados de consumo do conteúdo do Prime Video, né? Que já é uma plataforma super consolidada fora do Brasil, mas também aqui no Brasil, né? E do comportamento de compra no marketplace da Amazon. Então, olha que legal, olha que riqueza de informação que a gente consegue, né? Trabalhar essa segmentação para as TVs conectadas, né? Entender esses modelos, né? Todos esses dados aí para, obviamente, né? Trabalhar a distribuição, né? Do streaming, enfim, mas também, né? No canal linear, né? Então, dependendo ali do mercado, do nível tecnológico, enfim, né? A gente tem vários olhares aqui. Lembro de um outro também, entre o Snapchat e AdSense, talvez, pode ser, que eles fizeram uma colaboração para aumentar os níveis de Safety Brand Suitable das campanhas do Snapchat, né? Então, eles fizeram uma análise super minuciosa, assim, frame a frame, de todos os vídeos, né, onde os ads de campanha poderiam ser exibidos, né, reduzindo, né, o risco de uma associação, vamos dizer assim, não muito saudável, né, para as marcas. Isso depende de muita integração, de muita conversa, de muita automatização, né? Isso acaba sendo bem interessante. E eu vou, né, obviamente, usar o espaço aqui. Dentro de Kantar, também a gente tem, né, esses modelos, assim. Acho que na semana passada saiu uma matéria no Meio Mensagem, né, falando que a Kantar Media tinha sido escolhido pela Associação Nacional de Anunciantes nos Estados Unidos, né, para a gente desenvolver ali o primeiro painel, né, de medição cross-mídia do mercado americano, né, que é o maior do mundo. Então, é um motivo assim, muito bacana, de muita celebração, para a gente entender isso, ver, né, quais são os outputs que a gente vai conseguir trabalhar com essas informações. Isso não é novidade, a gente já trabalhou na Europa com outros projetos, assim, né, sempre, né, tentando trabalhar essa colaboração, né, permitir essa medição híbrida de maneira independente, né? Eu acho que isso é sempre importante, né? Que os anunciantes tenham essas informações, né? E agora a gente vai trabalhar ali dentro do mercado americano para entender como é que tudo isso funciona, mas sem dúvida isso gera muito expertise, né? Muito conhecimento para a gente conseguir ver. O nosso país é muito próprio, é muito característico, né? É um mercado muito particular, mas é sempre importante a gente ver o que está acontecendo lá fora, ver aquilo que faz sentido ou não, né, para o nosso mercado. Então, assim, é um momento de muita erupção, né, de todos esses modelos, mas eu tenho certeza que de maneira muito sustentável e de maneira muito inteligente, né, para a gente trazer para o mercado ali todas essas informações. Giovanka. Que a gente colocou ali no chat, gente. Tá ali o e-mail da Paula para quem quiser pedir apresentação e continuar essa conversa. Bom, vamos lá. Tem uma outra dúvida. A respeito do CAV, é assim que vocês chamam? Campaign Audience Activation, certo? Certo. O que difere essa mensuração de outros modelos de duplicação já praticados e consolidados há tanto tempo nas agências, Paula? Tá. Realmente, né, isso, a gente já fala disso há muito tempo. Eu acho que sempre foi um desejo da Kantar
poder facilitar um pouco a vida do mídia. A gente sabe, né, o quanto a vida do mídia é complexa, é difícil, com cada vez mais fragmentação, mais variáveis, né, para tomada de decisão. Mas o que eu acho que é interessante, né, que o CAV traz para a gente? Em primeiro lugar, agilidade e escalabilidade. Eu acho que isso é importante, né? Lembra que o CAV, ele consegue deduplicar para a gente, né, a campanha em 3 níveis simultâneos, né? Então, eu consigo fazer essa deduplicação por dia, a sobreposição entre os canais, pelo perfil demográfico, então homens, mulheres, né, com determinadas idades, enfim. E a gente sabe, né, que humanamente, né, nenhuma agência ela dispõe de tempo livre para analisar com tanta granularidade, né, todos os dias, identificar os detalhes, né, onde que eu consigo realmente ali dia a dia otimizar essa rota, né? Então realmente a ideia é ajudar, né? O case que eu trouxe foram mais de 500 análises, né, no decorrer de 30 dias. É muita coisa, né? Como é que a gente poderia fazer isso de maneira manual, né, sem sobrecarregar as equipes? Eu acho que esse é o ponto. E em segundo lugar, eu acho que essa comparabilidade ela também incrementa a escalabilidade, né? Porque os modelos eles permitem, obviamente, certas flexibilidades, né? Eu vou usar universos diferentes, universo X, universo Y, enfim, né? Mas isso também traz um modelo não parametrizado, né, para o mercado, né? Eu tenho vários modelos, né? Cada agência trabalhando de uma forma, os anunciantes às vezes com mais de uma agência, né? Como é que a gente organiza isso, né? Qual que é o olhar que a gente quer? Não necessariamente os dados se tornam comparáveis entre eles, né? E essa é uma necessidade dos anunciantes hoje, né? Eles querem facilitar, eles querem ter um olhar único, né? Como é que a gente consegue apoiar isso, né? A gente tem a ideia de que os aprendizados de uma campanha podem ajudar, isso não é uma realidade, eu posso ter variáveis muito diferentes entre uma campanha ou outra, mas eu acho que independente disso, a gente vai gerando ali, né, um conhecimento, um expertise, um data lake importante para trabalhar, sim, essas campanhas para o futuro, enfim, né? Eu acho que isso é o que mais difere, assim, eu acho que é o grande diferencial dessa ferramenta, Giovanca. Acho que não estou. Será que só eu não estou ouvindo? Não, eu estava. Ah, tá. Né, gente? Como sempre. Ai, perdão. Bom, eu vou fazer uma pergunta, vou repetir aqui, porque eu fiz uma pergunta da audiência que chegou do Eduardo Nunes. Ele fala sobre LGPD. Como está sendo o tratamento desses dados com relação à LGPD? Perfeito. Eu acho que é um tema super importante, né? Ainda mais nesse ano, né? De tanta coisa. Enfim, teremos o fim dos cookies ou não, né? Tem tanta coisa em jogo e a B sempre traz para a gente tanto conhecimento. Eu acho que isso é algo inegociável para a gente. Tá? Existem diversas formas da gente acionar isso aqui dentro. Isso já acontece, sempre aconteceu no nosso painel regular de audiência, né? A gente sempre teve como premissa, né, o sigilo das informações, a proteção ali das pessoas que contribuem para esse painel. Isso não é diferente para nenhum outro serviço que a Kantar opere, tá? Então, assim, a gente tem ali maneiras de trabalhar em double blind, né, em formas de criptografia, para trabalhar essa integração dos dados, né, dos nossos clientes, trazer o máximo de granularidade, o máximo de qualificação, né, dessa informação, entregar realmente um output que seja um diferencial para o mercado, mas sem abrir mão, né, de nenhuma regra, de nada, né, nem ligado à legislação, enfim, mas também de maneira ética, né, como a gente sempre operou aqui no mercado. Então, para a gente, isso é uma premissa para todos os serviços de Kantar Ibope Media. Ótimo, Paula. A gente tem que encerrar, tem mais umas dúvidas, perguntas, mas como eu disse, já tinha, né, comentado, fica aqui o canal aberto. Fala com a Paula direto, eu tenho certeza que ela vai responder isso da melhor forma possível. Paula, mais uma vez, super obrigada. Que bom tê-la aqui. Kantar Ibope Media, obrigada pela parceria. E, enfim, nos vemos aí nos próximos encontros do IAB. Obrigada. Obrigada, Giovanca. Obrigada, IAB. Obrigada, audiência, gente. Até a próxima. Bom, fiquem aqui. Temos mais ainda aqui com a gente. Eu quero agora... Vamos para a segunda parte, agora com a Samsung Ads. Então, quero convidar o Luca Rossini, Head of Sales da Samsung Ads Brasil. Luca, por favor. Cadê você? Oi, Luca, bom dia.
Tudo bem? Bom dia, Giovanna, tudo ótimo. Então, vamos lá. Agora é a sua parte. Como a gente fez aqui com a Canter, você tem 20 minutos e depois eu volto para trazer as dúvidas da audiência, tá bom? Legal. Vou compartilhar minha tela aqui, Giovanna, na hora que vocês estiverem conseguindo. Tá, eu fico aqui para te apoiar nisso. Pode ir. Compartilhei. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Deixa eu ver. Entrou. Perfeito. Boa, legal. Bom, primeiro, parabéns, Paulinha, pela apresentação incrível, as oportunidades que Canter tem, né, de levar para o mercado, super bacana, um parceiro nosso, inclusive. Bom, pessoal, bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luca Rossini, tá? Eu sou atualmente responsável pela frente comercial da operação da Samsung Ads aqui no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, IAB, pela oportunidade. De fato, é um prazer e um privilégio aqui poder compartilhar esse momento com vocês, promovendo conhecimento, né? E muito obrigado a vocês, pessoal, que estão aí do outro lado da tela, por terem disponibilizado tempo, né, para estarem aqui com a gente e poder também compartilhar esse momento. Bom, vamos lá. Eu vou falar na velocidade 1.5 do WhatsApp, porque, como vocês perceberam, o nosso tempo é curto e tem muita coisa legal aqui para compartilhar com vocês. Para começar, eu vou pedir para o IAB soltar um vidinho que contextualize um pouco a respeito da Samsung Ads. Pode ser? Deixa eu dividir minha tela novamente. Bom, pessoal, aqui um pouco a agenda, tá? Para vocês entenderem como a gente dividiu essa apresentação, a gente quebrou ela por blocos para garantir de fato que seja uma apresentação leve, que o flow dela seja bacana e extremamente interessante para vocês que estão aí do outro lado da tela. Bom, vamos lá. O consumidor mudou, né? Eu acredito que todos vocês já tenham percebido que a maneira como a gente consome conteúdo mudou, né? Hoje em dia, nós definimos o que queremos consumir, o momento que isso vai acontecer e como isso vai acontecer, né? Tem uma analogia que a gente costuma fazer na Samsung, que é, de fato, a tomada de decisão hoje está nas nossas mãos, né? Ela está no controle. E, atualmente, a Smart TV, de fato, ela é quase que como uma extensão da nossa rotina, né? Ela é o protagonista do nosso lar. Eu imagino que diversos momentos que vocês convivem com a família, com os amigos de vocês, a Smart TV, ela está ali no meio, né? Fazendo parte desse momento. E ela não é mais só um hub para consumo de conteúdo de entretenimento somente, pessoal, que nem era antigamente, né? Onde a gente só assistia TV, só assistia filmes, séries, novelas. Hoje em dia a gente também estuda em frente à TV, a gente também pratica esporte em frente à TV e também consumimos conteúdos de entretenimento em frente à TV. E olha que bacana essa informação aqui para vocês. É um momento de consumo de conteúdo atento, ativo e muitas vezes íntimo, né? Porque a gente consome conteúdo, televisão, Smart TVs, enfim, nos nossos lares. Isso é super importante que vocês tenham em mente, tá? Bom, eu queria que vocês agora fizessem um exercício, uma pequena reflexão, tá? Pensem na quantidade de novos entrantes que chegaram no nosso mercado no último ano. E aí, pessoal, sob uma ótica de entrega de conteúdo e de venda de publicidade. Eu acredito que vocês vão concordar que foram vários, né? E a natureza disso é que surge o que nós conhecemos como paradigma da escolha, né? O que eu vou consumir como consumidor com essas milhares de opções que estão aí disponíveis, né? Esse menu de opções que estão disponíveis. Olha que dado legal. Em média, uma pessoa, ela gasta 10,5 minutos por dia, definindo o que ela vai consumir. Isso também é super interessante, né? E o resultado disso é que é uma audiência extremamente fragmentada, né? Hoje em dia, a audiência está extremamente fragmentada. Cada vez mais,
o nosso consumo de conteúdo é o que nós chamamos, ele está plural, né? A audiência cada vez mais ela está distribuída, e nós, na Samsung Ads, chamamos essa audiência de audiência turista, tá? Só para vocês entenderem. Turista, ele é um termo que nós, da Samsung Ads, criamos com o objetivo de definir alguns perfis que navegam nos nossos televisores, tá? E aqui a gente traz exemplos, né? Eu trouxe o exemplo aqui de 3 diferentes perfis, que no caso são os mais recorrentes, e com certeza vocês vão se identificar com algum deles. Então, o primeiro turista é o turista linear, é aquele que consome em média 11 canais por dia ali, por mês, desculpa, e permeia 5 gêneros diferentes desses canais. A gente também tem o turista de streaming, que consome ali em média 5 aplicativos diferentes, né, incluindo o nosso, que eu vou entrar um pouco mais a fundo em alguns slides, que é o Samsung TV Plus, e também o turista de plataforma, que consome aí por mês uma média de mais de 130 horas, né, dedicadas a diferentes plataformas. Então é legal vocês entenderem que existem diferentes perfis consumindo conteúdo hoje no ecossistema da Samsung, né? E a beleza de tudo isso é que todas essas audiências, no final do dia, todos esses perfis que consomem conteúdo, eles se encontram aqui nos nossos televisores, né, nos televisores da Samsung. Bom, pessoal, dito isso, explicado um pouco desse movimento para vocês, por que a Samsung Ads ela é o parceiro ideal para a marca de vocês, né? Bom, primeiro porque a Samsung ela é pioneira e líder global desse ecossistema há mais de 18 anos, tá? Só no Brasil, para vocês entenderem, a gente possui a maior base de televisores smart hoje pré-instalado, né? A gente está falando aí de mais de 18 milhões de devices únicos hoje aptos a receber publicidade. Então, se vocês fizerem uma multiplicação, multiplicarem por 4, que é uma média aí que Comscore passa para a gente de impactos por televisor, a gente está falando de mais de 70 milhões de potenciais consumidores que as marcas hoje já conseguem impactar trabalhando com a Samsung Ads, tá? E o resultado disso é um consumo de bilhões de horas mensais dos nossos televisores. São milhares de pessoas diariamente consumindo conteúdo em frente às nossas TVs, tá? E a Samsung, pessoal, a Samsung Ads se encontra numa posição extremamente privilegiada, tá? Por que privilegiada? Porque hoje nós somos o hardware, né? Nós temos o hardware, nós fabricamos o televisor, nós também somos o software, o Tizen é o software que roda, é o combustível dos televisores, e recentemente a gente também entrou nesse ecossistema de distribuição de conteúdo e publicidade. Ou seja, basicamente, nós da Samsung Ads conseguimos ter, de fato, uma visão 360 de todo esse ecossistema conectado. E o mais importante de tudo isso, pessoal, é que nós conhecemos a nossa audiência, de fato nós sabemos quem está ali dentro, né, navegando, qual que é o perfil dessa audiência. Hoje, nós da Samsung Ads nos utilizamos de uma feature de inteligência artificial chamada ACR, tá? Que na tradução literária se dá para o reconhecimento automático de conteúdo. Então, não são dados do indivíduo, tá? É importante falar, até porque levantaram esse ponto no painel agora de Cantor. Então, não são dados do indivíduo, não são dados da Samsung Account, tá? Absolutamente tudo em conformidade com a LGPD, tá? Como que funciona essa feature? Então, do momento que você, dono de um televisor Samsung, liga o seu televisor, até o momento que você desliga o seu televisor, a gente consegue basicamente fazer um raio-x completo da sua jornada de consumo de conteúdo dentro desse device, tá? A gente consegue saber qual é o canal que vocês estão consumindo, qual é o programa que está sendo entregue nesse canal, qual é o gênero desse programa, se o seu televisor é um televisor que consome mais conteúdo no ambiente conectado ou consome mais conteúdo linear tradicional, que são via canais por operadora. A gente consegue cruzar essas informações de consumo de conteúdo com entregas do hardware, né? Tamanho de tela, com geolocalização daquele device, a gente consegue entender qual que é a internet que está alimentando aquele televisor, né? Se de fato é TIM, Oi, Vivo, Claro. A gente consegue saber se tem um console ali plugado, qual é o jogo que está sendo jogado. A gente consegue fazer esses cruzamentos, pessoal, e ser extremamente granular, tá? Com a audiência que as marcas querem conversar. E eu acho que a beleza da Samsung é que a gente consegue garantir essa granularidade com escala, o que é o mais importante, né? A gente consegue garantir escalabilidade para as marcas, então você consegue impactar uma audiência incrível de maneira extremamente precisa. E todo esse entendimento de dados, pessoal, hoje nos mostra que o consumidor ele está cada vez mais streaming, né? Olha que legal esse dado, 75% do tempo de consumo de conteúdo dentro dos nossos televisores é com streaming. Tá? E somente 25% em linear tradicional ou via operadora.
E aí isso valida e comprova o que a gente falou, o que eu falei lá atrás, né, a respeito da mudança do comportamento de consumo de conteúdo. Cada vez mais a gente consome conteúdo no ecossistema conectado, cada vez menos no linear tradicional via operadora, que vocês conhecem. Bom, para vocês terem uma ideia, tá aqui trazendo percentuais, 30% da nossa base, um pouco mais, 32% da nossa base, hoje não consome mais conteúdo linear tradicional, ou seja, daqueles 18 milhões de televisores, a gente está falando aí de pouco mais de 6 milhões, pouco mais de 20 milhões de potenciais consumidores, possuem um televisor Samsung, mas consomem 0 horas por mês, não consomem mais de TV aberta ou fechada. Eles têm o televisor basicamente para 2 coisas, tá? Jogar videogame e consumir conteúdo no ambiente conectado, tá? Até pode consumir conteúdo linear, tradicional, mas dentro do ambiente conectado, como por exemplo no Samsung TV Plus. Pois bem, dos 70% remanescente da nossa base, 22% consomem menos de 1 hora de conteúdo linear por dia, tá? E zapeiam em vários canais. Então, qual que é a mensagem que eu quero deixar aqui? Que uma estratégia offline only, hoje pelas marcas, se elas investirem só em TV aberta, fechada via operadora, provavelmente elas vão deixar de impactar milhares de potenciais consumidores, tá? E muito provável também vão superexpor com o seu criativo por diversas vezes um mesmo consumidor. Bom, e é natural, né? Se o nosso comportamento de consumo de conteúdo muda, é necessário que aconteça um rebalanço, né, dos investimentos dos meios pelas marcas. Então, assim, atualmente, para vocês entenderem, a gente aterrissou um estudo aqui no Brasil, está recentemente, inclusive no próximo a gente apresentou esse estudo. A gente aterrissou um estudo do qual a gente sugere que 30% do budget atualmente endereçado à TV aberta e fechada seja direcionado ao ambiente conectado como um todo, tá? A gente está aqui, quando eu digo um ambiente conectado como um todo, a gente está aqui educando a indústria. Estou jogando fermento nesse bolo chamado ambiente conectado, CTV. Então a ideia é que as marcas, por conta dessa mudança de consumo de conteúdo, elas também façam esse rebalanço dos investimentos. Existe um estudo, tá, pessoal? Se alguém sentir interesse, posteriormente eu posso dividir com vocês esse estudo, onde valida, onde mostra quais foram os atores que a gente correlacionou para conseguir chegar nesses 30%, a gente verticalizou essa entrega, então cada setor tem ali um volume, né, um percentual sugerido, mas a média desses setores se deu por 30% para ser alocado no ambiente conectado. Bom, dito isso, pessoal, quais são as nossas soluções, né? Quais são, de fato, as soluções que a Samsung tem para oferecer para vocês, marcas e agências? O primeiro produto hoje, que é a cereja do bolo, é a menina dos olhos da Samsung, é o nosso principal produto, é o Samsung TV Plus, tá? Para aqueles que ainda não tiveram oportunidade, é a nossa plataforma Fast. Então, basicamente, como que funciona? Vocês vão comprar o seu televisor Samsung, vocês vão chegar na casa de vocês vão desembalar o televisor, vão plugar na tomada, simplesmente isso, fazer o setup inicial pronto. Vocês já têm à disposição ali o aplicativo que está do lado ali, no menu inicial, no principal placement do seu televisor. Você tem à disposição nesse aplicativo mais de 90 canais, tá? Para você consumir de maneira 100% gratuita, sem assinatura, sem download, enfim. É uma experiência extremamente premium. E a gente está falando aqui de canais, pessoal, assim, primeira prateleira da indústria, tá? Para vocês terem ideia, a Rede Globo tem 3 canais com a gente, exclusivos, SBT, Record, CNN. A gente também tem alguns canais que a gente chama de single IP, que são canais de um determinado conteúdo só, então Masterchef, Shark Tank, eles possuem um canal ali com a gente. E a beleza desse produto é que a cada 10 minutos de conteúdo você tem um slot publicitário ali, né? Você tem um AdPod, de 2 minutos, onde vocês, marcas, conseguem entregar a publicidade de vocês. Então, vocês podem entregar vídeos de 30 segundos, vídeos de 15 segundos, vídeos de até 1 minuto e meio. Então, é uma super oportunidade e possibilidade para vocês. Uma novidade incrível aqui, eu até queria dizer para vocês, acredito que vocês já tenham visto em alguns veículos, enfim, a gente fechou uma parceria com o Cazé TV, então convido todos aqui que estão aqui nessa live a assistirem as Olimpíadas, agora ao vivo durante todos os dias, parceria onde a gente vai ter o canal aí conosco, no nosso line-up, e isso valida ainda mais o porquê vem ganhando tanta relevância na nossa indústria, né, esse produto, no nosso país, no geral hoje. Para vocês terem ideia, o Samsung TV Plus já é top 5 aplicativos mais acessados no ecossistema Samsung, tá? E vem numa crescente incrível. Cada dia que passa, a gente tem mais pessoas consumindo conteúdo e é uma audiência extremamente engajada com esse produto, tá? Como que a entrega da sua marca acontece? Pensando no workflow de entrega, tá, pessoal? Basicamente, vocês, como usuário, vão ligar a TV, vão acessar ali o Samsung TV Plus no menu inicial.
Acessando o TV Plus, vocês têm ali as opções de canal, né? Você define o canal que você quer assistir. A partir do momento que você acessou esse canal, pronto. É uma grade pré-definida, como eu falei, é um conteúdo linear. Cada 10 minutos você pode entregar a sua publicidade, ela pode ser clusterizada, ela pode ser entregue por bando de gêneros de canais. A marca só quer falar com conteúdos relacionados a esportes, com conteúdos relacionados a news. Você também consegue se utilizar dados e impactar o usuário independente do canal ali dentro, ou seja, é uma ferramenta extremamente, uma série de possibilidades, tá? O Samsung TV Plus. Vocês, como marcas, também podem ter, tem um produto aqui, desenvolvi um vídeo de mais de 10 minutos, uma série de vídeos, tem interesse em estar presente no Samsung TV Plus, aqui é uma possibilidade incrível, você consegue entregar os seus conteúdos ali dentro. A gente também consegue construir um ambiente específico para as marcas. Então, tem um canal específico para a marca, se isso fizer sentido, tá? Então, é um oceano azul, aqui o céu é o limite dentro do Samsung TV Plus. Bom, apresentado a nossa plataforma Fast, uma outra solução muito bacana que a gente tem são os formatos nativos, tá? Aqui eu mostro um exemplo de um deles, é o First Screen, tá? Que é o nosso formato de impacto de primeira tela. Então, como vocês podem ver, só um parênteses, os modelos de TV Samsung 2022+, a gente mudou a experiência do usuário no menu inicial, né? Então, ele está muito mais fluido, ele está muito mais imersivo. É esse menu do lado direito, aqui são para os modelos 2022+, e para os modelos 2021-, o menu permanece na barrinha ali na parte de baixo. Então, quando o usuário acessar, se ele for, de fato, estiver dentro do cluster que vocês querem impactar, ele vai ser, o seu criativo vai ser impactado dessa maneira, né? A gente está falando aqui de um volume de impressões por dia de quase 40 milhões, tá, pessoal? São muitas pessoas que acessam esse ambiente por dia. Então, aqui é uma possibilidade incrível para vocês tirarem vantagem. Como que a gente consegue executar esse formato sobre uma ótica de execução, né? Então, definindo uma frequência, né, por dia, ali, por semana, por mês, você fala, quero que meu criativo seja entregue 5 vezes por dia, você consegue rotacionar ali o seu criativo e garantir uma frequência diária. A gente também consegue fechar no que a gente chama de roadblocks, então pré-definir faixas horárias para toda a base da Samsung. E a gente também consegue executar de uma maneira que a gente chama de audience takeover, né? Que basicamente você define uma faixa horária para uma determinada audiência. Alguns exemplos, tá? Recentemente a gente teve o Super Bowl, né? Uma marca que patrocinava o Super Bowl criou a audiência de amantes de quem consome futebol americano. A gente deixou específico durante aquela faixa horária para amantes de futebol americano. Uma outra marca que também estava promovendo e patrocinando um reality show, um dos mais famosos que tem. Sexta-feira tem uma festa nesse reality show. Ela estava patrocinando essa festa. Ela criou a base Reality Lovers, só para quem consome reality show, e deixou o criativo deles ali fixo nessa nossa entrega, e no momento que a audiência liga o televisor, no primeiro ponto de contato dela, antes de acessar esse ecossistema, é aquele menu já impactava o usuário. Então, tem diversas possibilidades também de serem executadas. Esse formato se chama Edge Tile First Screen, tá? Uma outra possibilidade é o formato que a gente possui no canal de aplicativos, é um formato que a gente vende por semana, né? A gente garante aí 100% de share of voice. Se vocês acessarem hoje, a gente tem ali Globoplay no topo da tela, é quase que um outdoor na casa de vocês, pessoal. Formato que vocês precisam reservar com antecedência, porque a demanda é extremamente alta. E ele está disponível ali a partir dos modelos 2017+. E, recentemente, também, a gente lançou um canal que, pessoalmente, eu sou fã, se chama Gaming Hub, tá? Está disponível ali para os modelos de Samsung 2022+. E é um canal que tem como objetivo, no nosso país, hoje, democratizar o acesso ao console, tá, pessoal? Então, a gente sabe que, enfim, comprar um console hoje não é caro no nosso país, né? E depois uma TV que entregue performance para aquele console, então fica um pouco complicado. E hoje em dia a Samsung te dá a possibilidade de, comprando a TV, você já ter essa experiência exatamente como seria com o console. Então, você vai acessar esse ambiente. Você tem ali uma série de parceiros nossos, né? Um deles é a Microsoft. Você vai acessar o ícone da Microsoft que vocês estão vendo, você tem acesso ali, assim no Xbox Pass, obviamente, você tem acesso a todo o portfólio da Microsoft. E também no topo dessa tela você tem ali um placement publicitário. O único pré-requisito é que o seu criativo, a sua campanha seja conectada com esse ecossistema game, até para garantir uma que seja de fato interessante para o usuário que está ali dentro. Para vocês terem ideia, recentemente Boticário patrocinou um time de esportes, promoveu ali, Bradesco
patrocinou uma ilha dentro do Fortnite também, promoveu o criativo ali. Então, é um ambiente extremamente bacana para vocês que querem se conectar com essa causa game, tirarem vantagem, tá? Bom, como que funciona essa parceria? De maneira muito simples, de uma maneira muito trivial, provavelmente como vocês já estão acostumados, né, no mercado. Vocês vão dividir os seus objetivos com o time comercial da Samsung. E hoje o nosso time ele é setorizado, então a gente possui executivos e gerentes comerciais por segmento, né, por setor. Do nosso lado, a gente vai compreender seu target, definir os formatos, dividir com vocês uma proposta, onde você tem ali, como eu falei, uma segmentação contextual, pode ser também uma segmentação demográfica. A gente já sugere formatos no período, dentro do budget que vocês têm disponíveis. A gente sobe a campanha, tá? A gente monitora essa campanha e otimiza a entrega. E semanalmente você vai ter vários reportes, enfim. E ao término da campanha você tem todos os relatórios e análises possíveis, tá? A gente costuma dizer que Connect TV, a beleza de Connect TV é que ele traz o melhor dos dois mundos, né? O melhor da TV aberta, porque sua publicidade vai ser entregue ali na maior tela da casa, com toda a metrificação do digital. Quais são os modelos de parceria? Basicamente, os que são executados hoje no nosso ecossistema publicitário, vocês podem via API direto, né? Ou vocês podem também de maneira programática via DSP preferida de vocês, pessoal. Bom, e para terminar aqui, qual que a gente consegue fazer todas as análises também, a gente consegue fazer relatórios de brand lift validados pelo Kantar, nosso parceiro. Então isso é legal, porque valida o meio via um terceiro agnóstico, a gente consegue fazer mapeamento de impactos de linear ads que complementa seu investimento na TV aberta e fechada. Então basicamente a gente consegue mensurar e analisar absolutamente tudo dentro da sua campanha, tá? Bom, e agora para fechar? Como vocês perceberam aqui, pessoal, o mercado CTV ele está em plena expansão, né? E a Samsung Ads, de fato, é o parceiro ideal para vocês. E por conta disso, e para terminar, de fato, eu quero aproveitar esse momento para lembrar vocês o que nos diferencia dos demais, né? Qual que é a mensagem, depois de toda essa apresentação que eu fiz, que eu gostaria que vocês levassem com vocês, né? Qual que é a mensagem que eu gostaria que vocês levassem dessa apresentação? Então, primeiro, a Smart TV hoje, ela é a protagonista do lar. Ela voltou a ser a protagonista das nossas casas, né? Ponto. Segmentação é extremamente importante para uma campanha de sucesso. Você tem que segmentar, você tem que se utilizar de tecnologias para conseguir conversar com o target que você quer impactar, né? Você entrega, de fato, aquilo para quem quer consumir aquilo. O consumidor está cada vez mais stream. Ponto. Né? Pensem em vocês, na experiência de vocês com o televisor de vocês. Uma estratégia puramente offline, provavelmente sua marca vai deixar de alcançar milhares de milhões de pessoas. Tá? Então, vocês têm que entender que já existe esse movimento e que o consumidor cada vez mais, ele está stream, ele é stream. E o TV Plus hoje, ele é a principal plataforma FAST do Brasil, ele é uma oportunidade incrível para vocês tirarem vantagem, tá? A gente já possui, como eu falei, um line-up de canais incríveis, e se vocês tiverem campanhas de vídeo, se utilizem do TV Plus. Tirem vantagem, a gente está falando de uma plataforma que entrega um VCR médio de mais de 90%. Então, sim, é uma possibilidade bacana para vocês. E, por fim, a Samsung Ads, de fato, pode ajudar vocês, pessoal, a se conectarem de maneira eficaz e eficiente com milhões de brasileiros. Tirem vantagem da Samsung Ads, tá? O nosso objetivo aqui no nosso mercado é educar e evangelizar as marcas, as agências frente às melhores práticas. Então é isso, essa foi a minha apresentação, eu espero que tenha sido interessante, eu vou deixar aqui o contato da Samsung, fiquem à vontade para poder mandar mensagens, para a gente poder conversar posteriormente. Oi, Luca, muito bom, muito legal entender melhor como funciona aí toda essa tecnologia de vocês, como que as empresas, né, podem aproveitar disso tudo. Bom, temos perguntas, hein? Vamos lá, aqui, o que a gente separou para vocês. Eu vou começar, para a gente entender melhor, se você pode explicar sobre os anúncios nativos das Smart TVs. Contar para a gente com mais detalhes sobre isso. Claro. Essa pergunta é muito importante, porque, de fato, existe uma mística na nossa indústria, né? Que CTV se limita à entrega de vídeos em aplicativos. E CTV é muito mais, né? Toda a jornada, do momento que uma pessoa liga o seu televisor até o momento que ela desliga, ela está dentro de um ambiente conectado. E os formatos nativos, que são formatos que, basicamente, só quem possui o hardware e o software do televisor consegue entregar para o usuário, né? Que são aqueles formatos que eu apresentei para vocês, alguns deles aqui, como aquele formato Edge-Style, no menu inicial, no canal de aplicativos, o canal no Game Hub. A gente também possui
algumas opções dentro do próprio TV Plus, ali no menu inicial. Então, são formatos que dentro do funil de vendas, a gente consegue trabalhar ali, basicamente, o funil como um todo. A gente consegue trabalhar awareness, a gente também consegue trabalhar a consideração, porque são formatos com cliques, né? Então, a partir do momento que vocês clicam naquele formato, vocês conseguem, a marca consegue direcionar o usuário para um vídeo de 30 segundos, para uma landing page que a gente produza para elas. E também você consegue, por exemplo, trabalhar uma iniciativa um pouco mais de performance, colocar um QR Code, mas são formatos que se chamam nativos porque eles pertencem ao hardware do televisor, tá? Esse é, com certeza, um diferencial que a Samsung possui e que as marcas vêm tirando muita vantagem no nosso mercado. Legal, bacana. E aí, e como que é o alcance incremental em CTV? Tá, legal. Linear Ads, né, alcance incremental, é uma feature de inteligência artificial que a gente possui. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem simples. Pensem o seguinte, pessoal, no momento que uma marca ela entrega publicidade no canal de TV aberta ou fechada, vocês não concordam que a sua TV naquele momento pode estar desligada, que você pode estar em outro canal? Independente disso, para aquela operadora, sua publicidade foi entregue na grade dela. Ponto. E foi. Nós da Samsung, como nós possuímos o software do televisor, o Tizen é nosso, a gente consegue D+1, no dia seguinte que aquele criativo foi veiculado, bater na porta da marca e falar, ó, marca, sabe o seu criativo que era para ser entregue aqui para 16 milhões de televisores que estavam dentro do seu pool ali do perfil que você queria impactar, foram entregues só para 7 milhões, porque o remanescente estava desligado, estavam em outros canais. Você não quer complementar a sua iniciativa offline se utilizando dessa nossa tecnologia? Então, nós, como Samsung Ads, hoje, a gente consegue chegar para uma marca e trabalhar uma iniciativa de complementariedade à iniciativa dessa marca no meio offline por meio do alcance incremental, por meio dessa nossa tecnologia de inteligência artificial que se chama Linear Ads, tá? E, posteriormente, a gente entrega vários insights, qual foi o volume de acessos, enfim, de vezes que esse criativo foi visto na TV aberta somente, views criativos da Samsung Ads somente, qual foi o overlap entre essas audiências. Então, você está incrementando, está garantindo, Giovanka, que cada real gasto dentro da tela grande, ele de fato foi visto, né? Que o seu criativo ele foi entregue ali para uma audiência que está do outro lado da tela. Bem legal, hein, Luca? Bem interessante. Vou fazer uma pergunta aqui do Diogo. O Diogo diz, como funciona a compra desse inventário da Samsung TV Plus via programática? Está disponível num leilão aberto ou apenas via deals garantidos? Está disponível da maneira como fizer mais sentido para a marca ou para a agência, tá? Hoje em dia a gente possui a nossa SSP, a gente trabalha com a Magnite, e a gente está plugado a todas as DSPs do mercado. Então, vocês, como marcas e agências, vocês conseguem criar um PG, um PMP direto com a Samsung, se utilizando da DSP preferida de vocês conseguem comprar nosso inventário no leilão aberto. Então, hoje o nosso menu está à disposição da maneira como vocês preferirem, pessoal. Perfeito. E aí a Lorena também pergunta, a compra é por impressões ou por exibição? A compra é por CPM, né? Custo por mil. Então, cada vez que a sua publicidade for entregue na tela, a gente vai contabilizar. Não é de fato por exibição. Mas, obviamente, a sua impressão só vai ser entregue quando ela for exibida, né? Diferente da TV aberta e fechada. Então, uma coisa está muito amarrada à outra. A gente garante que para cada real gasto hoje, dentro dos televisores Samsung, a sua publicidade, ela de fato vai ser vista por uma pessoa do outro lado da tela que quer ser impactada e que tem interesse no seu produto. Legal. E o Thiago também pergunta, qual o market share da Samsung para Smart TVs no Brasil? Essa é uma pergunta que ela é confidencial, tá, Thiago? Mas assim, o que eu posso te dizer, e foi o que eu falei na apresentação aqui, eu decupei, a Samsung ela é o principal player global. Tá, a gente é líder há mais de 18 anos, a gente está falando aí de mais de 18 milhões de Smart TVs habilitadas. Então, eu não posso abrir market share, porque isso é uma informação confidencial, mas, de fato, hoje nós somos líderes, bem líderes, no Brasil e globalmente também. Podem ficar tranquilos, tá, pessoal? Aqui, hoje, a maior base instalada é a da Samsung. Mas, olha, Lucas, acho legal você tirar essas dúvidas. O pessoal está aqui perguntando como funciona. Pode perguntar. Bacana. E o pessoal também tem perguntado aqui sobre o Media Kit, material. Gente,
o Luca deixou um e-mail, vou pedir para o pessoal colocar aqui no chat, para vocês entrarem em contato e continuar essa conversa, tanto da apresentação aqui que ele fez e desses outros materiais que vocês estão pedindo aqui para a gente, tá? Bom, Luca, eu vou fazer uma última pergunta, deixa eu selecionar aqui, como que vocês trabalham, e acho que a gente não fez essa daqui. Como funcionam as segmentações em CTV? Acho que é importante para ajudá-los a entender aqui todo esse mecanismo, por favor. É como eu desbravei no slide de GCA. Então, assim, falando especificamente da Samsung, a gente possui essa tecnologia, tá? Que é uma feature que já está, que navega ali dentro do nosso ecossistema, e a gente consegue entender, fazer um raio-x da sua jornada de consumo de conteúdo dentro do ecossistema conectado, dentro do televisor. Então, a gente sabe o que você está assistindo, o seu televisor está assistindo, tá, pessoal? Eu falo você, mas eu estou dizendo do hardware. De novo, quero reforçar, não são dados do indivíduo e não são dados da Samsung Account. A gente está em 100% conformidade com a LGPD. São dados do hardware, do que é printado na tela. Então, é uma tecnologia, uma analogia, a gente costuma dizer que é um Shazam de vídeo. Então, a gente tira um print screen de 3 a 5 segundos da sua tela, a gente joga aquela informação para o banco de dados, que mastiga e devolve. Então, por exemplo, a Giovanca, ela gosta de assistir o programa do Luciano Huck no domingo. A gente sabe que a Giovanca está assistindo Rede Globo, programa do Luciano Huck, que é de um gênero entretenimento tal, e que é num ambiente linear tradicional via operadora, que o tamanho da tela da Giovanca é de 49 polegadas, 55, que a internet é claro, que a Giovanca tem um PlayStation 4 conectado, e que ela joga, por exemplo, um determinado jogo. Então, a gente consegue entender, basicamente, tudo que é transmitido na tela e tudo que está conectado ao hardware, e fazer esses cruzamentos. E também a gente possui demografia. Então, a gente consegue cruzar isso. Essa análise contextual, que eu, pessoalmente, acho que é até mais assertiva do que demográfica, para, posteriormente, garantir aí precisão para as marcas. Tá? A gente pode encaminhar na nossa apresentação, decupar depois exatamente como funcionam, quais são as possibilidades, etc. Mas, de novo, a gente consegue ser extremamente granular com a audiência que a gente quer conversar, só que a beleza da Samsung é que essa granularidade ela vem com escala, por nós termos a maior base de TVs instaladas no nosso país. Muito legal, Luca. Tem várias perguntas, e como eu disse lá, já adiantei que isso ia acontecer, a gente não ia conseguir sanar todas as dúvidas aqui. Fica o convite para vocês continuarem essa conversa diretamente com o Luca, que vai poder ajudá-los a solucionar todas essas dúvidas e trazer outras informações também. Gente, Luca, muito obrigada, valeu mesmo pela parceria, pela sua apresentação. Imagina. Como eu disse também, essa apresentação está gravada e logo mais estará disponível no site do IAB Brasil. Fiquem atentos, tá? Luca, obrigada, querido. Obrigado a você, Giovanca. Parabéns, IAB, pela oportunidade, por abraçarem essa causa conectada de CTV, por estarem aí promovendo conhecimento. Eu acho que nosso objetivo como protagonista dessa indústria é exatamente esse, né? Educar, evangelizar e aterrissar na nossa região aí as melhores práticas para esse ecossistema. Então, contem comigo, pessoal. Depois tem os nossos... Vocês me procurem no LinkedIn, tem também aqui o e-mail do nosso time. Vamos continuar essa conversa. Obrigado. Obrigada, Luca. Bom, gente, então a gente vai chegar aqui ao fim. Eu faço alguns convites. Entre no site do IAB. Muito desses temas, muito do que a gente conversou hoje aqui, vocês vão conseguir mais conteúdo no site do IAB Brasil. Faço aqui o convite, olhem lá a página de cursos, a gente tem um curso específico de CTV também, então fica aqui, né, essa provocação para você que quer saber mais desse mercado. Agradeço mais uma vez Cantar e Bop Media, Samsung Edis pela parceria e por, né, viabilizar esse IAB Media Solutions, a Eventos, que é nossa parceira aqui na transmissão. E, gente, muito obrigada por você ter ficado aqui com a gente. Valeu mesmo. E nos vemos aí nos próximos webinars do IAB Brasil. Até mais, gente. Obrigada.